Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Naquela mesma ocasião, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se vos não converterdes e vos não tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, esse será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Porém, o que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a mó de um moinho e que o lançasse ao fundo do mar. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 18, de 1 a 6. São Jerônimo. Depois que os discípulos viram que haviam pagado o mesmo tributo por Pedro e pelo Senhor, deduziram que Pedro era o primeiro dos apóstolos. Mas o Senhor, ao ver seus pensamentos, quis curar seus desejos de vanglória, mediante uma comparação de humildade. Por isso segue Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles. De maneira que, por sua idade, demonstrasse a imagem da inocência. Por outro lado, o próprio Senhor se apresentou no meio deles como um menino, para lhes demonstrar que não veio para ser servido, mas para dar-lhes exemplo de humildade. Outros significam, pela palavra menino, o Espírito Santo, a quem pôs o Senhor no coração de seus discípulos para transformar seu orgulho em humildade. Segue e disse: Na verdade vos digo que, se vos não converterdes e vos não tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. O Senhor não mandou aos apóstolos que tivessem a idade dos meninos, mas que tivessem inocência e que obtivessem por seus esforços o que aqueles possuíam por seus anos, de maneira que fossem meninos da malícia, mas não na sabedoria. 1 Coríntios 14. É como se dissesse: assim como este menino que vos proponho como exemplo não é tenaz na cólera, esquece o mal que lhe tenha feito, não se deleita em ver uma mulher bonita, não pensa uma coisa e diz outra. Desta maneira, vós, se não tiveres essa inocência e essa pureza de alma, não podereis entrar no reino dos céus. Ou de outro modo, qualquer um que se humilhar como esse menino, quer dizer, o que se humilhar a exemplo meu, entrará no reino dos céus. Segue, e o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Efetivamente, recebe a Cristo aquele que imita sua humildade e sua inocência. E o Senhor acrescenta oportunamente, a fim de que os apóstolos não se atribuíssem a si mesmos a honra que lhes havia dado, que haviam recebido essa honra não por seus méritos, mas pelos de seu mestre. Observa que aquele que se escandaliza é um menino, porque os maiores não se escandalizam. E ainda que se possa tomar essas palavras em sentido geral, aplicando-as a todos os que escandalizam ao outro. No entanto, o enlace das ideias exige que se possam aplicar também aos apóstolos, a quem, pela pergunta que fizeram ao Senhor,
quem seria o maior no reino dos céus, parecia que debatiam entre si uma questão de dignidade. Se eles tivessem continuado neste vício, poderiam, por seu escândalo, ter perdido a todos os que se chamavam à fé, porque veriam os apóstolos brigando por uma questão de honra. Quando o Senhor diz: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a mó de um moinho, usa uma linguagem corrente da província, pois era costume entre os antigos judeus castigar aos maiores criminosos, lançando-os ao mar atados com uma pedra. Este era, no entanto, o castigo que mais lhes convinha, porque é muito melhor receber um castigo breve do que ser reservado para sofrer as penas eternas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um pé ou mão a menos, do que, tendo 2 e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2, ser lançado no fogo da geena. Palavra da salvação. Comentário Mateus 18, de 7 a 9. São João Crisóstomo. O Senhor, na palavra inevitável, não tira o livre-arbítrio nem nos submete à fatalidade. Não faz mais do que predizer o que inevitavelmente irá acontecer. Indubitavelmente, os escândalos são interdições ao caminho reto, mas a pregação de Cristo induz aos escândalos. Porque a pregação não é causa de escândalo, e quando se prediz, não se faz mais do que dizer com antecipação o que realmente há de acontecer. Mas alguém dirá: se todos se corrigem, e não há pessoa alguma que provoque escândalos, não se poderão acusar de falsas as palavras de Cristo? De maneira alguma. O Senhor falou assim porque previu que os homens não se corrigiriam. Eles são inevitáveis. Isto é, eles certamente virão. Se, no entanto, os homens houvessem de se corrigir, Cristo não teria dito o que disse. Porque os escândalos levantam e estimulam os homens, tornam-nos mais ágeis, levantam prontamente o que cai e lhes inspiram mais solicitude. Para que aprendas que não há necessidade absoluta de que ocorram os escândalos, escuta o que se segue. Se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, não fala aqui dos membros do corpo, mas dos amigos, a quem temos nós como membros necessários, porque nada há de tão nocivo como uma intimidade má. Comentário Mateus 18, de 7 a 9. São Jerônimo. O que equivale dizer: ai daquele homem por cuja culpa se faça o que é inevitável que ocorra no mundo. Judas, que preparava sua alma para a entrega, está compreendido nesta máxima geral. Assim, pois, é preciso arrancar da raiz todo o afeto e amputar todo o parentesco, a fim de que, por ocasião de piedade, nenhum dos crentes abra as portas ao escândalo. Se, como diz ele, há para ti alguém de tal modo unido com a mão, o pé e o olho, e é tanto útil quanto cuidadoso, e ágil para ver claramente, mas que, no entanto, cause-te escândalo, e por conta da dissonância nos costumes, te arraste para a geena,
Melhor é que passes sem sua intimidade e sem os proveitos carnais do que, querendo ganhar parentes e pessoas íntimas, tenhas uma causa de ruína. Cada um dos crentes conhece o que lhe é nocivo, o que solicita sua alma e muitas vezes o que atenta. Por isso é melhor levar uma vida solitária do que, por causa das intimidades da vida presente, perder a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 10 a 14. Vede, não desprezeis um só desses pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perecido. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, porventura não deixa as outras 99 no monte e vai em busca daquela que se desgarrou? E se acontecer encontrá-la, digo-vos em verdade que se alegra mais por esta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 18, de 10 a 14, São Gregório Magno. Dionísio, o Areopagita, diz que entre os anjos das colunas inferiores há alguns que são enviados para desempenhar uma missão visível ou invisível, enquanto os que são das colunas superiores não são empregados para o uso de nenhum ministério exterior. E os anjos veem sempre o rosto do Pai, e, no entanto, veem a nós, porque vêm para nós com a presença espiritual, e, não obstante, permanecem no lugar de onde saíram pela contemplação interior, e não saem fora da visão divina a ponto de ficarem privados dos gozos da contemplação interior. E diz o evangelista que as deixou nos montes, para significar nas alturas, porque seguramente as ovelhas que não haviam perecido estavam nos lugares mais elevados. Devemos considerar por que o Senhor confessa que se alegra mais pela conversão dos pecadores do que pela estabilidade dos justos. É porque os que têm segurança de não ter cometido pecados graves estão preguiçosos muitas vezes para cumprir os deveres mais elevados, enquanto que, pelo contrário, aos que têm a consciência de ter agido mal, o sentimento de sua dor os inflama mais no amor divino e, como veem que andaram errantes, longe de Deus, recompensam com os lucros posteriores as perdas anteriores. Desta maneira, o comandante ama mais o soldado que, depois de fugir, volta ao inimigo e o persegue corajosamente do que aquele que não voltou jamais às costas, mas que jamais fez algo corajosamente. Mas também há alguns justos que causam tanta alegria que a nenhum penitente se pode dar mais valor do que a eles. Estes, mesmo que não lhes acuse sua consciência de falta alguma, no entanto, desprezam até o que lhes é permitido e se humilham em todas as coisas. Quão grande alegria, pois, não proporciona o justo quando chora humildemente, sendo tão grande a alegria que causa o pecador quando condena o mal que fez?